Boa noite, meus irmãos, como vai? A paz do Senhor, além do Espírito Santo e mais os anjos que estão aqui conosco, está eu e o mensageiro dessa noite. E antes de entrarmos na meditação da palavra, eu quero orar com você. Nós temos recebido aqui notícias de pessoas do nosso aprisco e também do nosso conhecimento e parentela que estão enfermos com Covid, e a palavra de Deus nos orienta que nós devemos levar tudo ao Senhor. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Depois ele diz no verso seguinte: porque Ele é quem perdoa as nossas iniquidades e é Ele mesmo quem sara as nossas enfermidades. Por isso nós começamos esse culto nessa noite bendizendo ao Senhor pela sua grandeza, pelo seu poder, por sua graça e por sua infinita misericórdia. Eu quero nesta hora convidar você para que você interaja conosco, sim, não escrevendo aí comentários, que é importante para o nosso retorno, mas principalmente louvando ao Senhor. Feche os teus olhos dentro do seu lar e nós vamos estar orando ao Senhor, invocando o nome do Senhor. Pai querido, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem nos guiado no caminho e o Senhor tem sido a fonte de toda provisão daquilo que necessitamos. Queremos nessa hora de oração, na abertura desse culto, colocar os enfermos da igreja, os enfermos no meio de nossa parentela, os enfermos do nosso convívio, os nossos amigos, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que a tua bondade e que a tua misericórdia se estendam a todos aqueles por quem temos interferido, temos pedido e apresentado os nomes ao Senhor. Nós não queremos citar o nome de ninguém, Senhor, porque o Senhor a todos conhece e certamente iríamos esquecer alguém. Mas pedimos que o Senhor entre com providência, que o anjo da cura esteja indo nos hospitais, nos leitos, esteja indo também em cada lar, Senhor, que está conectado agora no trono da graça. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos livre do mal. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Restaura, Senhor Deus, a saúde do teu povo. Assim como peço ao Senhor que o Senhor também restaure a fé do teu povo. Fala conosco nesta noite, de maneira tal que possamos, ao findar desta mensagem, sermos cheios do teu Espírito e estarmos com o nosso tanque cheio para mais um dia que se apresentará logo mais. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Uma coisa que eu quero falar com você, enquanto eu orava, o Espírito Santo me trouxe a lembrança daquela palavra que o Senhor Jesus disse a Pedro. Pedro, quando viu Jesus andando sobre o mar, ele falou: se és tu mesmo, então manda eu ir ter contigo. E Pedro foi. Mas o texto sagrado diz que, olhando Pedro para a força do vento, ele começou a afundar. Nós temos hoje um vento que está soprando sobre o nosso estado, sobre o nosso país e sobre todo o nosso planeta, que é o vento desse vírus terrível. E eu quero, baseado nesta palavra introdutória, dizer para que você não olhe para a força desse vento, não olhe para a força das tempestades que se levantarem para roubar a sua fé. Pelo contrário, ore para o Senhor Jesus. Paulo disse que o nosso caminhar com Ele deveria ser olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, olhe para Jesus, porque Jesus é o nosso médico, Ele é o nosso advogado, e Ele é a resposta para tudo que nós precisamos nessa existência. Não tenha medo, o Senhor está conosco. Quero chamar aqui o mensageiro dessa noite, o irmão Mário, que está com encargo nesta noite de ser o mensageiro. Louvado seja o nome de Jesus. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado.
Abra suas Bíblias no livro de Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Mateus capítulo 12, 46 a 50. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Mas alguém disse a Jesus: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus perguntou àquele a quem tinha falado: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe, eis meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu, este é meu irmão, este é minha irmã e este é a minha mãe. Amém? Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. E nós oramos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. O tema da nossa breve meditação é a verdadeira família de Jesus Cristo. O que deve ser mais importante na nossa vida? Será o nosso relacionamento com a família? Ou será o nosso relacionamento para com Deus? Este é um texto muito precioso para tratarmos seriamente desse assunto. Agora vamos imaginar lá dentro do texto, Jesus numa casa cheia de pessoas, a ponto de sua mãe e seus irmãos tentar entrar para falar com ele, e não consegue de forma alguma falar com Jesus. Por quê? Porque havia ali muitas pessoas que estavam impedindo o acesso de Maria e os seus irmãos de falar com Jesus. Mas a Bíblia não diz o nome, mas fala que alguém o avisou, virou para Jesus e falou assim: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e quer falar contigo. Surpreendente é a resposta que Jesus dá nesse momento. Ele responde, e essa resposta dele traz uma lição muito importante e muito preciosa para todos nós. Vamos ver, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que a prioridade de Jesus não era a sua família, era o reino dos céus. A prioridade de Jesus era o reino dos céus, porque ele veio para cumprir tudo aquilo que o Pai havia determinado. A sua família de sangue, aqui o texto, ele representa a sua mãe, Maria, e os seus irmãos. E vamos lá, Jesus estava ensinando numa casa, uma grande multidão estava com ele. Maria, sua mãe e os seus irmãos tentam falar com ele, mas não conseguem falar. Jesus não permite ser interrompido nesse momento. Mas afinal de contas, quem eram os irmãos de Jesus? O que a Bíblia nos diz sobre os irmãos de Jesus? No próprio livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 55, diz a palavra do Senhor: não é este o filho do carpinteiro? E o nome da sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? É engraçado, nós percebemos que no versículo 56, ele também fala sobre as suas irmãs. E não estão conosco todas as suas irmãs? O texto fala que Jesus tinha 4 irmãos. 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Mas não diz a quantidade de irmãs que ele tinha. Mas o texto fala que Maria e os seus irmãos estavam ali tentando falar com Jesus, mas foi interrompido, buscando falar com ele, mas não estava conseguindo falar, porque existia uma grande multidão que estava impedindo. Mas o que a sua mãe queria falar com Jesus naquele momento, onde ele estava lá, juntamente, falando sobre o reino dos céus,
falando sobre tudo aquilo que o Pai pediu para que ele viesse aqui na terra e nos falar. Mas vejamos, o que estava preocupando Maria nesse momento. No livro de Mateus, ele não fala o que estava impedindo, o que a mãe dele queria falar com ele, mas visualizando todos os evangelhos que nós vimos no livro de Marcos, no capítulo 3, no versículo 20, nos diz o seguinte a palavra do Senhor: então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que nem ele, nem os seus discípulos não conseguiam nem sequer comer. Olha só, eu me lembro que a preocupação sempre da mãe é saber onde anda o filho, se ele está comendo, se ele está alimentando. Mas aqui nós podemos observar aqui que Jesus, ela tinha essa preocupação com Jesus, mas achando que Jesus estava fora de si, ele estava tão envolvido com as coisas do reino, que não tinha horário nem sequer para poder parar, para poder se alimentar. E essa era a única preocupação da mãe de Jesus para com ele. E isso aí é toda a preocupação que a mãe tem com seu filho. E nós vimos isso. Mas os irmãos de Jesus, segundo a palavra, não acreditavam nele, naquele propósito que ele veio aqui para poder mostrar para as pessoas o reino do seu Pai, o reino. Isso, nós vimos que isso harmoniza um relato que o próprio evangelista João, capítulo 7, versículo 5, ele nos diz que nem os irmãos de sangue criam em Jesus, nem os irmãos de sangue criam em Jesus. Isso harmoniza também um outro texto que Jesus diz lá na frente, que o profeta ele não tem honra na sua casa, na cidade onde ele mora, não tem honra na sua casa, nem na sua família, que não criam nele. Mas a Bíblia deixa bem clara que Maria era a única que cria no Filho, porque ela teve a experiência de ser a mãe do Salvador, do Redentor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Seus irmãos não criam nele. Então Jesus, ele não aceitava de forma alguma ser interrompido naquele momento em que ele estava cumprindo uma missão que o seu Pai havia determinado, de pregar sobre o seu reino. E por isso, meus queridos, a prioridade de Jesus nunca foi Maria, a prioridade de Jesus nunca foi os seus irmãos, mas a prioridade de Jesus foi o reino dos céus e fazer a vontade do Pai que está nos céus. Maria e seus irmãos talvez não compreendiam o ministério de Jesus, e por tentar interromper Jesus, nem sequer atendeu. Mas foi nesse exato momento que alguém chega perto de Jesus e fala: sua mãe quer falar com você. E ele vai e responde: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Senão esses que estão aqui fazendo a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse texto, ele nos mostra que a prioridade de Jesus era o reino, e não a sua família de sangue. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A segunda lição que eu vejo nesse texto é que os laços espirituais são mais importantes do que os laços de sangue. Eu gosto muito de focalizar o texto. Vamos voltar lá para o texto, quando Jesus é anunciado que a tua mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora querendo falar com Jesus. E Jesus pergunta assim: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Quer dizer, a princípio ficou uma coisa assim muito esquisita, né? Parece que Jesus está assim, sendo assim mal educado ou grosseiro, de perguntar assim, a grosso modo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Parece que Jesus despreza a família dele, mas não, pelo contrário. Jesus, ele nunca desprezou a sua família. E a prova que nós temos disso aqui está no livro, narrado no livro de João, no capítulo 19, versículo 26, onde vimos que Jesus estava lá na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. E lá ele, vendo Maria, a sua mãe, junto a ele estava
o discípulo amado, estava João, o discípulo amado. Ele diz para sua mãe, diz: mulher, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Quer dizer, Jesus nesse momento, no último dia de vida dele, ele olha para sua mãe lá de cima e diz: mulher, eis aqui o teu filho. Quer dizer, Jesus, ele passa a guarda de Maria para o seu discípulo amado. De tão grande que era a preocupação, quer dizer, ele teve o tempo todo com a sua mãe, protegendo, cuidando, zelando. Ele não deixou a sua mãe sozinha. Mulher, eis aí o teu filho. Sabe um fato curioso que eu pude observar aqui? Tudo indica que José, nesse período, ele já era falecido naquela época. Nota-se que a narrativa bíblica, José, o pai de Jesus, ele desaparece em cena justamente depois dos 12 anos de idade de Jesus. Foi aí, você lembra naquele episódio em que Jesus, 12 anos de idade, os pais dele perceberam que Jesus não estava com ele, voltaram para Jerusalém para procurar Jesus. Encontrou Jesus aonde? No meio dos doutores da lei. Ali José estava com eles. Mas os registros bíblicos, ele dá um pulo lá para 12 anos depois, 30 anos depois, quando começa o ministério de Jesus. Lá não tem aí um relato sobre a vida de José. Subentende-se que nesse período de 12 anos, lá em Jerusalém, até os 30 anos que começou o ministério de Jesus, José tenha falecido. Isso não é mais mencionado o nome do pai de Jesus no período de todo o ministério de Jesus, de 30 a 33 anos. Não se ouve falar mais sobre José, mas Maria sempre apareceu sozinha após os 30 anos de Jesus. E é por isso então que, cuidadoso com a sua mãe, lá na cruz do Calvário, ele diz para ela: mulher, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus, sendo o filho mais velho, ele tinha toda a responsabilidade para passar o cuidado de Maria para os seus irmãos e para aquela pessoa de confiança que ele tinha, que era o discípulo amado João. Isso vem nos mostrar que Jesus nunca descuidou de Maria. Ele nunca desamparou Maria, sua mãe, mas veio para nos firmar mais ainda que os laços espirituais são mais importantes do que os laços familiares. Os laços espirituais são mais importantes do que os laços familiares. Um dia lá na glória, nós não teremos mais esses laços familiares conosco, que nós temos aqui na terra. Lá serão outros tipos de laços, seriam laços de afinidade espiritual, de relacionamentos espirituais. Nós aqui temos uma pequena amostra, nós passamos aqui uma pequena amostra do que nós vamos ver lá na glória. E o relato mais correto, mais sensato, mais que nós podemos entender é que a comunhão entre os irmãos de igreja são mais fortes do que a comunhão dos irmãos de sangue. Isso vem nos mostrar mais uma vez que laços espirituais são superiores do que os laços de família. E olhando os evangelhos, procurando laço no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 37, nós vemos uma passagem muito interessante que nos diz: quem ama a sua mãe, quem ama seu pai, a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha o que Jesus está dizendo aqui. A palavra de Deus vem nos mostrar que o amor maior deve ser exclusivamente o nosso amor a Deus. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, imagina o texto. Não está dizendo de forma alguma que você não deve amar seu pai. Não está insinuando aqui que você deve amar a sua mãe, que você não deve amar sua mãe, que você não deve amar seus filhos. Pelo contrário,
O texto diz que nós devemos amar sim. E a palavra de Deus nos declara uma coisa muito importante: honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E honrar, você não consegue honrar se você não amar. Então não tem sentido você não amar a sua mãe, não amar seu pai, mas você não deve focalizar a prioridade do seu amor nos seus laços familiares. Mas sim, o nosso maior amor deve ser para com Deus. Sabe por quê? Imagina que se o teu amor maior estiver focalizado justamente no seu pai, no dia que ele morrer, a sua vida, sabe o que vai fazer? Vai acontecer? Vai acabar naquele momento. Você vai ficar numa profunda depressão, porque a sua prioridade você havia colocado no seu pai, na vida do seu pai. Isso a mesma coisa acontece se o significado da sua vida for realmente os seus filhos. Querido, se algum dia Deus levar, o que vai ser da sua vida? O que vai ser da sua vida nesse momento? Então nós temos que focalizar a nossa prioridade em Jesus. Eu fico imaginando, que eu me lembro que quando eu era jovem e meus avós eram vivos, nós focalizávamos sempre nos patriarcas. E tinha muitas festas, muita alegria junto com os familiares. À medida que nós fomos perdendo, foram acabando, foram diminuindo essas festas. Imagina se eu tivesse colocado o meu amor, prioridade na família. A minha prioridade está no Senhor Jesus. Nós devemos colocar a nossa esperança não nos nossos pais e nem nos nossos filhos, mas no Senhor. Ele é a nossa esperança. Mas a palavra de Deus vem nos mostrar claramente que os laços espirituais são mais superiores do que os laços familiares. Fazendo uma busca nos evangélicos, eu encontrei no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 26, um relato muito importante que diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu filho, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não podem ser meus discípulos. Aonde está, meu irmão, a sua prioridade? Jesus deixou bem claro, colocou aqui que seguir a Deus e seguir a Cristo tem que ser a nossa prioridade. A nossa prioridade está no Senhor. E fazendo uma busca nos evangélicos, eu encontrei em Mateus capítulo 19, versículo 29, o seguinte texto: e todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Herdará a vida eterna. Eu sei que tem alguns de vocês aqui que deixaram suas casas pelo simples fato de que seus pais não concordavam com a vida que você levava, a vida que você escolheu, que é servir a Deus, que botar a prioridade da sua vida nas mãos de Deus. Também existem muitas pessoas aqui que não têm um relacionamento profundo com seus parentes e com seus familiares, porque simplesmente eles não seguem a mesma doutrina que você, não seguem a Jesus Cristo. E Jesus, certa vez, ele profetizou, dizendo que se nós o seguíssemos, nós não teríamos total relacionamento com aqueles que não seguem. Isso vem provar, mais uma vez, que laços espirituais são mais importantes do que laços familiares. Nós oramos pelos nossos familiares, nós os evangelizamos, nós falamos de Cristo, mostramos para ele a importância de conhecer os caminhos do Senhor, mas nós não abrimos mão do nosso prioridade, que é Jesus Cristo, porque Ele é o único que nos leva até o Pai. A nossa prioridade é Ele, não é o compromisso com os nossos familiares, mas é o compromisso com o Senhor Jesus. Essa é a nossa prioridade. E a terceira e última lição que nós aprendemos aqui, que esse texto vem focalizar, está lá no versículo 50, que diz:
Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu, esse é meu irmão, esse é a minha irmã, esse é a minha mãe. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu, esse é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Eu gosto muito de voltar lá no texto, porque ele fala coisas ricas, preciosas. E uma das coisas preciosas que ele falou aqui é qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celestial. Ele não especificou raça, cor, ele não especificou nação, língua. Ele falou: qualquer um de vocês que fizer a vontade do meu Pai que estás nos céus. Qualquer um. Agora imagina, Jesus lá no texto, lá, rodeado de pessoas ao seu redor, uma grande multidão. Chega a sua mãe e os seus irmãos querendo falar com ele, querendo falar com Jesus. E Jesus simplesmente, do nada ele pergunta: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? O texto diz que ele aponta o dedo para os seus discípulos, e lá não tinha só os discípulos, tinha homens, tinha mulheres, tinha jovens, poderia até ter crianças ali, mas ele apontou o dedo e disse: qualquer desses que fizer a vontade do meu Pai, este será a minha irmã, este será o meu irmão, este será a minha mãe. Qualquer, ele não especificou, qualquer pessoa que fazer a vontade do seu Pai, esse pertence à sua família. Que diferença, né, do mundo com essas palavras de Jesus. Porque parece que o mundo parece, tem certeza que o mundo rejeita por qualquer coisa. O mundo nos rejeita por razões financeiras, por razões sociais, discriminação social, racial, cor, língua, nação, povos. O mundo, ele nos rejeita, mas Cristo é o único que chega para o povo e diz: qualquer um de vocês que fizer a vontade do meu Pai, você é meu irmão, você é minha irmã e você é minha mãe. Qualquer que fizer a vontade do meu Pai. Sabe o que eu vejo nisso aí, meus amados? Eu vejo um amor muito grande de Jesus por nós. Eu vejo Jesus Cristo nos trazendo para dentro da sua família. Eu vejo um amor muito grande Ele trazendo para dentro da família dele. Nós, como irmãos dele, nós temos em Cristo o nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor, e temos com Ele a filiação, porque Ele é o nosso irmão mais velho. Ele foi o primeiro, o único irmão mais velho nosso. Quando que o mundo persegue a igreja, quanto que o mundo persegue, mata pessoas, quanto que o mundo ele não percebe que está matando simplesmente os irmãos de Jesus Cristo. Oh, será que o mundo não está percebendo? Qual será a fúria quando ele voltar, quando ele retornar, quando ele vier castigar, vingar a morte dos seus irmãos? Porque a palavra de Deus nos diz que ele vai voltar aqui e vai olhar todos aqueles que foram perseguidos, torturados e assassinados. Cristo voltará com toda a sua glória, Cristo voltará com toda a sua fúria. A ira do Cordeiro, a palavra de Deus nos fala sobre a ira do Cordeiro, virá vingar o sangue de todos aqueles que o próprio mundo matou, destruiu, cruelmente assassinou. Nós somos, queridos, os irmãos de Jesus, e Ele nos traz para dentro da sua família. Fazendo uma busca no livro, no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 21, a palavra de Deus nos diz: e porém ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e põem em prática. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Eu vejo nisso aqui os discípulos de Jesus, os 12. A maioria deles deixou a sua família para trás para seguir Jesus. Pescadores deixaram seus pais lá no barco. Mateus era coletor, deixou a sua coletoria. Muitos discípulos haviam deixado sua família para seguir a Jesus.
eu vejo que os discípulos, eles haviam já incorporado essa prioridade do reino de Deus, que Jesus está nos mostrando aqui. E Ele está dando essa oportunidade para todos aqueles que estavam ali, que aqueles que estavam ali dentro da casa com Jesus, eles abriram mão de tudo, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que estás no céu, esse será a minha mãe, o meu irmão e a minha irmã. Duas curiosidades eu pude perceber durante esse texto, que a sua mãe e os seus irmãos, eles ficaram do lado de fora querendo falar com ele, quando deveriam realmente estar do lado de dentro, desejosos de ouvir Jesus falar acerca do reino, o reino do seu Pai. Mas eles ficaram do lado de fora querendo interromper Jesus. Mais correto, sabe o que, meus irmãos? Era aqueles discípulos que estavam ali ouvindo a palavra de Deus, sedento de ouvir as boas novas do Evangelho. E mais uma vez, a vontade de Deus sempre é mais importante do que a vontade da família. Outra curiosidade e final que eu quero dizer aqui, e uma coisa muito certa, que todos os crentes obedientes, eu estou falando daqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus, os crentes obedientes são os que estão mais próximos de Jesus. Os que não praticam, não ouvem a palavra dele e não praticam a palavra dele, estão distante de Jesus. E aqueles que ouvem a palavra e põem em prática, eles usam o seu nome. Jesus disse que tudo que pedires em meu nome, isso eu farei. Quer dizer, são pessoas que estão próximas de Jesus. As pessoas que estão próximas de Jesus também carregam a sua imagem. A Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Aqueles que estão próximos de Jesus têm a sua natureza. Paulo diz nas Escrituras: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Jesus disse que aquele que não largar pai e mãe por amor de mim não pertence à minha família. Quer dizer, aqueles que estão próximos de Jesus são da sua família. Enfim, tem muitas e outras razões que vêm nos provar que quando nós estamos próximos de Jesus, nós pertencemos à família dele. Porque essa é a vontade do Pai, que nós estejamos sempre ao lado de Jesus, ao lado dele. E assim vem nos provar cada vez, para finalizar, que a vontade do Pai é maior do que a vontade da família. A vontade do Pai é maior do que a vontade da família. Eu quero que você aí em casa feche os seus olhos, que eu quero concluir a mensagem, dizer uma coisa muito importante. João capítulo 1, versículo 12 e 13, a palavra de Deus nos diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, as quais não nasceram do sangue e nem na vontade de homens, mas na vontade de Deus. Sabe, meus irmãos, não é do sangue humano que nascemos para o nosso destino eterno, mas é pelo poder do sangue de Jesus. João vem nos lembrar isso aí. E não é por essa decisão humana que entramos na família de Deus. Todavia, há decisões que cabem a nós decidir através do nosso livre-arbítrio. Deus deu a você a escolha final de ser transformado pela palavra de Jesus. Escolher a vontade de Deus, queridos, tem que ser a nossa prioridade no dia a dia. A nossa herança familiar, porém, é constituída de centenas de milhares de decisões e escolhas que fazemos ao longo dos dias, ao longo dos anos da nossa vida. Hoje mesmo você enfrentará escolhas e decisões que dirão ao fim do dia se foram dignas de você ser um irmão ou uma irmã de Jesus. O que será que o registro desse dia dirá das suas decisões? Eles estão sendo gravados. Um dia será relembrado. Cabe a você agora decidir o que está escrito lá. Pense nisso e que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, nos abençoe ricamente com essa gloriosa palavra. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos orar agora. Pai, te agradecemos, Senhor, que a nossa prioridade consiste apenas, Senhor, em fazer a vontade. Fazer a Tua vontade, Pai. E não a vontade da nossa família, daquilo, Senhor, que nos prende aqui,
porque a tua palavra nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão aqui ouviram a tua palavra, Senhor, coloca a tua mão sobre eles, que eles possam pensar seriamente, Senhor, em buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, porque as outras coisas, Senhor, serão acrescentadas, porque é promessa do Senhor, e nada nos faltará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Obrigado, Senhor, por essa palavra aos nossos corações, e que nós possamos, Senhor, colocar em prática, Senhor, nós possamos obedecer o Senhor, nós possamos dar prioridade nas coisas do reino, mais do que nas coisas terrenas. E nós te agradecemos. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, uma noite, Senhor, que nós possamos, Senhor, acordar no outro dia, Senhor, cientes de que o Senhor está sempre conosco. O Senhor nunca nos desamparará. O Senhor nunca desamparou a Maria, a mãe, no período todo que ele estava ali. O Senhor nunca desamparou, o Senhor nunca desamparou a nós, Pai. Mas o Senhor está sempre cuidando de nós. Muito obrigado por tudo e te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.